Bom dia, pessoal. Hoje é dia 25/9 de 2020. Eu sou o Evandro Fioravante e eu queria falar com vocês a respeito do robô Gort. Tá, o robô Gort não é nenhuma novidade, temos um vídeo aqui no canal explicativo a respeito deste robô, mas eu gostaria de mostrar para vocês alguns resultados aqui nele do ativo mini dólar. Tá? Eu tenho aqui o robô na tela, aqui num gráfico aqui de um ativo de séries contínuas aqui do mini dólar, tá? Esse robô Gort, ele trabalha com alinhamento de 3 médias móveis e ele tem um filtro de High-Low Activator. Ele trabalha tanto a favor como contra a tendência, tá? Esse tipo de estratégia é uma estratégia muito utilizada por bancos e corretoras. Tá? Essa estratégia de alinhamento de 3 médias móveis, tá? Eu não irei explicar aqui o funcionamento do robô, tá? Com as suas características, com os seus parâmetros e funcionalidades, porque já temos, que nem eu acabei de dizer, um vídeo aqui no canal que eu explico passo a passo como este robô funciona, tá? Ele é um robô bem completo, ele tem muitos parâmetros aqui a serem explicados, tá? Como, por exemplo, aumentos de posição, ele tem gradiente linear, ele trabalha com um filtro de High-Low Activator, ele trabalha com filtro de agressão, tá? Ele tem aqui muitas funcionalidades aqui interessantes para que ele possa ser configurado, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um resultado nele, tá? Um resultado interessante, tá bom? Vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Essa imagem aqui mostra um backtest, tá? A qualidade do histórico aqui bastante elevada, tá? 95%, tá? Esse backtest é do ano inteiro de 2020, do dia 2/1 até o dia 25/9, tá? Então, ele está considerando até o dia de ontem os resultados aqui desse backtest. Então, nós podemos ver aqui que ele fez um depósito inicial de 5 mil, tá? Ele teve um lucro líquido, um lucro bruto, né, de 24.830, não teve nenhuma perda e teve um lucro líquido total de R$ 24.830, tá? Aqui ele está mostrando fator de recuperação muito bom, muito elevado, pessoal. Quando vocês estiverem observando um resultado de backtest, você tem que observar que acima de 3, ou eu posso dizer que a partir de 3, ele já é um fator de recuperação bastante interessante, e tendo um fator de recuperação de 11,29 é praticamente surreal, tá? Ele tem um rebaixamento, ó, o rebaixamento máximo do saldo foi 0. Olha que interessante, tá? Então ele teve aqui 42 posições vendidas e 19 posições compradas, tá? Ele teve 100% de acertos no total, tá? Então ele mostra aqui os ganhos, né? Total que ele teve. Então aqui ele rodou o ano inteiro, tá? Vocês podem observar aqui entradas por mês, que ele mostra todos os meses aqui do ano, ó, de janeiro, tá vendo? Fevereiro, março, abril e vai indo até o mês de setembro, tá? Aqui também eu mostro mais uma parte do gráfico, tá? Que ele mostra aqui alguns gráficos, né? E mostra também esse gráfico, né, que mostra aqui a evolução do robô com o passar do tempo. Então, ele teve uma crescente, tá? Desde o começo dos resultados, tá? Então, aqui, lembrando que é um resultado do mini dólar, tá? Eu tô rodando aqui no mini dólar. Eu vou abrir aqui o MetaTrader, tá? Eu vou colocar aqui um backtest, vou rodar um backtest rapidinho aqui com vocês, tá? Como é que eu faço para rodar um backtest? Eu clico aqui na opção exibir do menu e escolho a opção testador de estratégia. Então ele abriu essa tela, tá? Eu vou aqui na opção configuração. Aqui no caso eu estou escolhendo o robô Gort, tá? Eu estou colocando o ativo de séries contínuas do mini dólar. Lembrando que se eu estou rodando um período maior de tempo, eu sou obrigado a utilizar o ativo de séries contínuas, tá? Lembrando que muda de letra de 2 em 2 meses. Então, por isso que eu preciso utilizar séries contínuas, que ele vai considerar a mudança de letra, tá?
eu sugiro sempre utilizar o cifrão N no final como séries contínuas, tá? Há alguns vídeos aqui que eu explico porque é importante, a importância de você utilizar sempre o cifrão N. No caso, eu estou utilizando aqui o gráfico de 10 minutos, lembrando que quanto maior o tempo gráfico que eu utilizar, melhores serão os resultados e menos sinais falsos o robô dará. Então isso conta para qualquer tipo de estratégia que você estiver utilizando no mercado financeiro, tá? Eu sempre sugiro operar gráficos de 5 minutos para cima, tá bom? O gráfico abaixo de 5 minutos, ele costuma dar muitos sinais falsos, tá? Quanto maior o tempo gráfico, menos sinais falsos haverá. Então aqui, eu não vou rodar o período do ano inteiro, senão vai ficar um backtest muito demorado. Mas vamos rodar aqui do dia 2 do 1. Não. Vou rodar do dia... Aqui do dia 1º do 9. Vamos fazer o seguinte. Do dia 1º do 9 até o dia 25 do 9. Tá? Vamos rodar este mês. Então aqui o que vocês precisam saber? Tá? Para frente não. Latência não tem problema. A gente está rodando apenas um backtest. Não é necessário você mexer na latência. Modelagem, pessoal. Sempre utilizem cada tique. Sempre, sempre, tá? Não utilizem as outras opções. Cada tique é baseado em um tique real. Isso aqui engana, tá? Pensa que vai dar um resultado mais próximo do real e não é verdade. O HLC por 1 minuto só considera preços de abertura, fechamento, máxima e mínima de cada candle. Isso não é o que acontece na realidade. O robô trabalha tique a tique. Ele não trabalha somente utilizando esses 4 preços. Somente abertura de preços, ele não trabalha com abertura de preços apenas, ele trabalha com tique a tique, tá? As entradas dele são na abertura de cada candle, tá? Essa é uma forma de segurança que eu desenvolvi este robô, tá? Só que ele tem break-even, ele tem gradiente linear, ele trabalha com metas financeiras, por isso que o robô, nesses quesitos, ele está trabalhando utilizando a opção tique a tique, tá? Aqui eu coloquei um depósito de 5 mil, tá? Somente como um exemplo, tá bom? E otimização desabilitado. Eu vou ligar aqui o modo visual com exibição de gráficos, tá? De indicadores e de negociação. Aqui em parâmetros de entrada é onde eu vou colocar o setup. O setup que eu estou utilizando ele é contra a tendência, tá? Num gráfico de 10 minutos, tá? Então aqui no caso ele tem o relógio ligado, ele está operando a partir das 10 até as 16h30 e com término das operações às 17 horas. Tá? Aqui no caso eu coloquei, eu deixei o painel gráfico desabilitado, desligado, para que o backtest ele ande um pouco mais rápido. Tá? Eu coloquei aqui, não há necessidade de se preocupar com slippage aqui, tá? E nem com latência. A latência máxima vocês podem colocar, pode deixar 30 mesmo, não tem problema, tá? Aqui ele está ligado compras e vendas alternadas, saída no desalinhamento das médias, contratos ele vai iniciar com 2. Aqui no caso, esse setup é um setup agressivo, ele está com 40 pontos de gain ou 40 pontos de loss. Ele está utilizando o break-even, o trailing stop, tá? De 18,13. Ele está utilizando as configurações das 3 médias aqui, tá? Ele está com o High-Low Activator ligado, tá bom? Ele não está utilizando o filtro de agressão e está utilizando apenas uma realização parcial. E aqui ele não está utilizando os aumentos de posição, porém ele está utilizando o gradiente linear, tá? Com uma quantidade de contratos até que alta, só que vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês têm que adequar o setup de acordo com a banca de vocês, tá? No caso, vocês têm que fazer de forma proporcional. Primeira coisa que vocês têm que pensar, tempo gráfico. Se você quer que o robô dê mais entradas do que ele está dando, é só você diminuir o tempo gráfico. Eu sugiro você não operar com tempo gráfico menor do que 5 minutos, tá? Quanto maior o tempo gráfico, ele demora mais para dar entradas, porém as entradas são mais assertivas, tá? Você pode diminuir proporcionalmente também a quantidade de contratos, tá bom? Não tem problema, dá para diminuir a quantidade de contratos. O resultado no final vai ser igual. O lucro vai ser um pouco menor,
porém ele vai trabalhar proporcionalmente. Tá bom? Então aqui está um setup, esse setup vai ser passado para aqueles que fizerem a aquisição do robô, tá? Podem entrar em contato comigo e esse setup vai ser passado, tá? E que nem eu falei, a questão de você adequar o set ao seu capital é somente você fazendo a diminuição do lote, vocês vão trabalhar o lote. E também a meta financeira, vocês não precisam mexer mais nada. E a questão do tempo gráfico é aquilo, eu quero que o robô dê mais entradas, diminua o tempo gráfico. Eu quero que o robô, para mim é suficiente que o robô dê essa quantidade de entradas que ele tem dado, tudo bem, continue com o tempo gráfico de 10 minutos. Ele vai demorar mais? Pode ter dia que ele vai dar uma entrada, 2 entradas apenas, tá? Mas só que as entradas são mais assertivas, tá bom? Então tem, tudo que a gente faz tem as vantagens e desvantagens, tá? Mas é aquilo que eu falei, dá para adequar o setup, o time frame, o tempo gráfico, dá para adequar os lotes, tá? E você consegue adequar também a meta financeira, tá? Então é isso daí. Mas o restante, se quiser trabalhar, por exemplo, com um capital de 5 mil, que não falei, você consegue utilizar exatamente como está aqui o setup, tá? Então vamos rodar aqui um mês rapidinho, né? Vamos ver quanto tempo ele vai demorar aqui. Acredito que vai ser rápido, para a gente observar o resultado aqui do robô neste mês de setembro, tá, pessoal? A partir do dia 1º, né? A partir do dia 1º, tá? Então aqui que vocês conseguem observar aqui na tela, tá? Ele trabalha com 3 médias móveis, tá? Você viu que é interessante que eu fiz a configuração das cores, tá? Do robô, para deixar já padrão para vocês, para caso quando vocês forem utilizar o robô, vocês não haja necessidade de, além de configurar o robô, também configurar o gráfico, colocando cores, colocando outras formas de ele configurar. Ó, tá vendo? Ele já deu uma entrada, você viu que ele fez o gradiente linear, nessa entrada ele já deu R$ 1.250 de lucro, tá? Ele operou no dia 2. Vocês perceberam que ele não operou no dia 1, mas no dia 2 ele operou, ele já deu uma entrada. Eu não sei se que dia foi dia 1 exatamente. Dia 1 foi terça, tá. Ele até não deu entrada no dia 1, mas deu entrada no dia 2 e já deu 1.250 de lucro, rapidinho, tá? Então, como vocês podem observar, são 3 médias móveis e tem também o High-Low Activator. Esses 2 indicadores que o robô trabalha, tanto médias móveis quanto o High-Low Activator, são indicadores de tendência. Eles mostram a tendência do mercado. Apesar de que eu estou trabalhando contra a tendência, tá? Estou trabalhando contra a tendência. Por que 3 médias móveis? Porque é a quantidade de médias móveis que tem estudos, né, que dizem que essa quantidade de médias móveis mostra a força da tendência, é o que pode mostrar com maior eficiência a força da tendência, tá? E é que nem eu disse no começo do vídeo, que é uma estratégia muito utilizada por bancos e corretoras, tá? Para fazerem as suas operações. Lembrando que bancos e corretoras fazem operações bastante agressivas, com um capital bastante elevado e com uma quantidade de lotes também muito alta, tá? Muito alta mesmo. Mas aqui, apesar de que o setup que eu estou mostrando para vocês é agressivo, mas não tem problema, a facilidade aqui de você fazer os ajustes para que ele não fique tão agressivo, tá? Então, a agressividade que eu falo, pessoal, não é a questão das configurações gerais, mas é a questão do lote, que você pode diminuir o lote, tá? Então você viu que ele já deu uma entrada aqui no dia 10, tá? Então a gente vê pelo histórico que ele deu uma entrada no dia 2, tá? De compra, tá? Então aqui ele fez 2 gradientes, ó, 2 gradientes lineares, a gente consegue ver pelo histórico, tá? E aqui no caso, ele ganhou R$500 por causa desse TP de gradiente, né? E depois ele fez uma outra saída e ganhou mais 750. Então aqui ele ganhou R$1.250 nesse dia 2. E ele só voltou a operar quando? Só voltou a operar no dia 10, tá? É aquilo que eu falei. Ele é um setup
que dá menos entradas, poucas entradas, porém as entradas dele são muito assertivas, tá bom? Mas eu quero que ele dê mais entradas, Evandro. Diminui o tempo gráfico. Mas eu quero que seja menos agressivo, Evandro. Só você mexer no lote proporcionalmente. Então, você tem N possibilidade de trabalhar nesse sentido, tá? Mas olha aí que interessante. Se a gente observar, ele deu duas entradas até... Ah lá, é a terceira entrada, né? Que ele tá dando aí, ó. Pegou um gradiente. Vamos lá. A gente tá aqui no dia... Ó, ele já fez R$ 2.820 de lucro, ó, neste mês, tá vendo? Ou seja, já fez mais da metade do capital investido, que foram R$ 5.000. Então aqui no caso, ele nesse do dia 10, ele fez uma entrada de compra também. Ele pegou dois gradientes lineares, ele pegou um TP de gradiente que deu R$ 540 e o outro, e a saída dele mais R$ 810, tá? E aqui somando o lucro de todos esses dias aqui, né, ele já teve 2.600 aqui. É que ele ainda não atualizou o histórico de negociações, mas o lucro total até o momento foi de R$ 2.820, tá? Então aqui nós estamos no dia 18 já. Vamos observar aqui se ele vai dar mais entradas. Bastante interessante aí o setup, tá, pessoal? E o robô é bastante interessante. Este robô Gort é um robô que exatamente que eu pensei o desenvolvimento dele justamente considerando a forma como os bancos e corretoras trabalham, tá? Então eu estudei essa forma que eles trabalham para que pudesse desenvolver este robô, tá? Então vamos lá, a gente já está no dia 21. Ele vai rodar somente até o dia 24, né? Coloquei até o dia 25 aqui o backtest. E vamos ver aqui se ele vai dar mais alguma entrada neste mês. Vamos lá. Vamos ver se ele já atualizou o histórico aqui com a última operação. Ainda não. Normalmente ele atualiza o histórico depois que ele dá uma nova entrada. Ele dá uma nova entrada, ele mostra o resultado da entrada anterior. Tá? Então ele trabalha numa sequência. É assim que o MetaTrader normalmente trabalha, tá? Vamos lá. Tá rodando aí. Dia 22, já estamos indo para o dia 23. Ó, dia 23. Vamos lá, 23 foi quarta-feira, né? Vamos ver se ele deu alguma entrada no dia 23 ou se ele deu alguma entrada no dia 24. Tá? Pra gente verificar se ele vai fechar o mês com mais algum resultado aqui. Mas é interessante. É interessante aqui o resultado, tá bem consistente, tá? Vocês viram aqui pela imagem, né? Essa imagem aqui apresentada, ó, que ele rodou o ano inteiro, ó. Ele não teve nenhum loss, ó, não teve nenhum loss. Ele teve 100% de lucro, tá? Ó que interessante. Vamos lá, tá terminando dia 24, terminou. Então o lucro mesmo até o momento foi de 2.820 neste mês, tá? Então tá aí, pessoal. Então eu rodei para vocês, mostrei os resultados, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirarem dúvidas a respeito do robô, tá? O meu contato tá aqui na descrição do vídeo, tá? O meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo para tirar qualquer tipo de dúvida com relação ao robô. Se vocês quiserem verificar o funcionamento do robô também, tá? Ou a explicação passo a passo dos parâmetros do robô, verifique aqui na descrição do vídeo que eu coloquei o link, tá? Que vai para um vídeo deste mesmo canal que eu explico passo a passo o funcionamento do robô Gort, tá? Então eu agradeço a atenção de vocês, tá? E que vocês tenham um excelente dia.